que o seu cabelo está no microfone. Tá. Gente, meu cabelo está no microfone. Peraí que eu vou arrumar para dar um... Aqui, eu vou inverter. Agora Isso. sim. Fechou? Já estamos no Go Live. Então, muito boa noite mais uma vez para todos que estão aqui nessa quinta-feira para mais uma live do Janelas e Portas da Alma. Com prazer imenso de estar aqui com uma convidada que já apareceu aqui com a gente e que era antes em grupo e tem um tema tão incrível que já tinham me falado há muito tempo a respeito e falam que eu ia amar saber sobre. E aí eu falei, agora é o momento. Alba Sampaio está aqui com a gente para falar sobre a constelação familiar. E eu volto sozinha aqui para primeiro agradecer mais uma vez a Importe, Ângela de Oliveira e Marcelo Horta, por me proporcionar isso, estar aqui mais uma vez com uma pessoa tão incrível e com vocês aí em casa para falar de um assunto que eu acho que muita gente quer saber, muita gente tem dúvida, muita gente já pesquisou muito e estuda bastante e é apaixonada. E é nisso que a gente vai falar. Mas, antes, como sempre, eu peço para a nossa convidada se apresentar um pouquinho. Alba Sampaio, que é psicóloga especializada em constelação familiar. Ela vai falar um pouquinho dela mais do que esse básico resumo que eu fiz, claro. Ei, Pietra, querida, um abraço para você, sempre gentil, sempre sorridente, né? Agradecimento à Importe, né? Com a pessoa do Marcelo, da Ângela, pessoas muito queridas, né, para nós. O Marcelo, então, é um querido, assim, uma paixão incontida que eu tenho por ele. Meu poeta das imagens, eu chamo Marcelo de poeta das imagens, né? Ele é muito querido. Bom, e meu nome é Alba Sampaio, né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui na Importe com a Pietra e com a Sandra, né? Uma nova mulher nesse novo mundo. Eu tenho uma caminhada como professora de língua portuguesa e literatura, fiz letras, né? Me formei, me aposentei aos 48 anos pelo INSS, sou funcionária pública, trabalho ainda, né, na Secretaria de Educação, e ao aposentar, me veio aquele desejo, sabe, de voltar a estudar, uma vez que, aos 18, 19 anos, os meus 2 vestibulares foram para psicologia. Mas guardei o desejo profundo de fazer psicologia, e falei para mim, o dia que eu me aposentasse, se eu sobrevivesse ao caos da educação, eu iria fazer psicologia, e assim aconteceu. Me aposentei, me formei em constelação familiar, psicopatologia, né, os desafios da contemporaneidade, e psicodrama também, um pouco que dialoga, né, com a constelação familiar. Então, assim, a gente tem essa caminhada bacana, legal, né? E vocês vão ficar encantados de conhecer um pouco da constelação familiar. Obviamente, né, tem pessoas aí tops pelo Brasil, né, maravilhosas, e até porque, sabe, Pietra, eu vou até mostrar meus bonequinhos, né, uma parte deles, né, que chegaram, e aí a gente vai poder entender um pouco claro. O que é, né, a constelação individual e em grupo. Mas vocês vão ficar encantados com o Bert Hellinger, né, a sacada que ele teve para trazer isso para a gente, para poder nos ajudar a sair das nossas dificuldades familiares, sistêmicas. Exato. E eu começo assim, com um resuminho, como eu disse para vocês, a constelação foi uma coisa que falaram para mim. Eu tenho uma amiga que fala para mim, Pietra, você vai amar a constelação. Pelo amor de Deus, você tem que pesquisar sobre. Foi uma coisa que eu falo, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender. E fui deixando. Até que chegou no ponto que, quando a gente fez a live passada, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma live com a Alba para ela me explicar direito o que é isso. E aí eu fui, claro, né? A pessoa tem que estudar um pouquinho para vir aqui antes. E fui pesquisar, falei, meu Jesus, eu acho que eu vou ter que me formar em psicologia para fazer constelação, porque eu amei tanto esse negócio. Primeiro, vamos tirar uma dúvida. Tem que ser formada em psicologia, por exemplo, para fazer o curso, ou eu posso... Não. Pode... Deu ruim. Pode fazer, desde que tenha curso superior, atividades afins, né? Um curso afim, pode fazer, não precisa ser psicólogo, né? Psicanalista. O importante é que goste do ser humano e que seja capaz de
com muita paciência, muita perseverança e um olhar muito apurado, cuidar desse ser humano, né? Então, basta ter isso para fazer o curso. Exato. Então, eu vou fazer um breve resumo do que eu vi e eu vou pedir para a Alba explicar um pouquinho melhor a respeito do que é a constelação. Então, perfeito. A constelação familiar é uma psicoterapia criada em 1978 pelo psicólogo e filósofo alemão Bert Hellinger, unindo diferentes práticas de terapia alternativa e a filosofia familiar da comunidade Zulu, que quando jovem ele foi enviado como missionário para o sul da África e viveu 16 anos no continente, para abordar as mais diversas questões de um indivíduo. A prática divide opiniões. Para uns, é um método inovador, para outros, se trata de uma pseudociência. Então, assim, Alba, explica um pouquinho para quem está chegando agora e não sabe o que significa essa tal de constelação familiar. Boa a sua introdução, porque existem muito contra e a favor, como em tudo, né? Com tudo claro. é dividido assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Coitado do ovo, Exatamente. Mas o importante, sabe, Pietra, é como essa metodologia que a constelação familiar né? Essa psicoterapia. E o Bert Hellinger, ele era tudo um pouco, ele era um observador, né? Ele era psicanalista, teólogo, filósofo, ele tinha um olhar muito apurado para o ser humano. E lá, nessa experiência na África, ele conseguiu perceber alguns elementos, né, algumas ordens que a gente vai ver aí, do amor, que nós vamos comentar, que é o escopo, vamos dizer assim, da constelação. E muitas pessoas têm reservas em relação a isso. Mas o que menos importa, vamos dizer, são essas reservas. Obviamente, você tem que entender e perceber quem é que está fazendo isso, porque nós vamos mexer com feridas, com esses emaranhamentos, isso, emaranhado, que existe nesse sistema familiar. E ao perceber que tudo, o Hellinger, que faleceu agora em 2019, setembro, bem já idoso, e ainda trabalhando. Anos, eu acho, né? Com 79? Isso. Não, acho que até mais um pouquinho, mais 90. 90? Não, é verdade. Tinha um 9 no meio do caminho, exato. Isso, 90 e alguma coisa. Foi, ele bem idoso. E trabalhando, e dando palestra, e um cara muito ativo, né? Então ele percebeu, e é interessante a gente observar isso, que nós, ditos civilizados, que batemos tanto nos índios, né? Chamando-os de não civilizados, e existe lá uma civilização perfeita, um respeito ao outro extraordinário, percebeu Hellinger que aquele sistema tribal obedecia a uma hierarquia. E se você observar, né, as tribos indígenas, assim como algumas culturas, elas respeitam muito os idosos, respeitam muito quem veio antes, respeitam muito aquelas pessoas que vieram preparar o nosso caminho, ok? Então, dentro dessa experiência toda que ele teve lá na África, e como observador, como homem curioso, ele viu que tudo obedecia a um sistema, né? Por exemplo, nós duas estamos aqui conversando. Isso tudo que nos envolve, você aí em Barcelona, né? Exato. Você em Barcelona e eu aqui em Guarapari, Espírito Santo, obedecemos a um sistema que precisa estar organizado para que essa live possa acontecer. Você aí com um computador, com a internet, com o Wi-Fi, né? Eu saí do lugar onde estava para que eu pudesse captar melhor as ondas aqui, o sinal do Wi-Fi. Então, observando que tudo tem um sistema. A organização tem um sistema e a família também tem um sistema. Quando a gente rompe esse sistema, a nossa live não vai sair legal, né? Vai ter falha, vai cair o sinal. Então, por quê? Porque esse sistema, essa organização não foi muito pensada, não foi muito bem trabalhada por nós duas, e aí pode, no meio do caminho, ter uma pedra, como diz Carlos Drummond de Andrade. Né? Então é isso aí, o nosso querido Hellinger teve esse olhar
muito bem apurado para as relações lá na África, observando essas tribos. Incrível. E eu acho que assim foi um trabalho de muitos anos e de muito carinho e muito cuidado, não para conseguir abrir e colocar isso num sistema para passar para outras pessoas colocarem isso em prática e que pode gerar muitas dúvidas. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal é que ele já está no judiciário, não? Já em algumas. Sim. E isso é muito incrível. São mais de 16 estados e o Distrito Federal estão aplicando o método em processos na vara da família e em caso de violência doméstica. Ou seja, não é algo que assim as pessoas acham como... Sendo nós espíritas e falando um pouco da religiosidade, às vezes as pessoas podem achar que tem alguma ligação. E depois eu vou fazer uma pergunta a respeito, exato. Sim. Não... Então, pode falar. Não tem nada de ocultismo, não tem nada ligado a nenhum tipo de religião A, B ou C, né? O Estado é laico, isso é laico, o Brasil é laico, então não existe tendência nenhuma religiosa para a constelação familiar, tanto é que está sendo usado no judiciário, é usado nas organizações, nas empresas, entendeu? Exato. E assim, começamos com o básico. Qual o objetivo da constelação familiar? Entender esse sistema familiar, ok, mas um pouco mais profundo. Qual que é esse objetivo geral? É como se fosse uma terapia ou não? É uma terapia, porque terapia vem da etimologia de cura, de cuidado, de trabalho, de acolhimento, né? Mas ela não é o que se chama da psicoterapia, que é aquilo que os psicólogos fazem, de um acompanhamento terapêutico. Okay. Não, né? É um método que coloca em evidência essas conexões profundas existentes na família. Aquelas conexões que foram rompidas pela não ordem, que a gente vai falar aí mais para frente, que ele chamou de ordem do amor, que eu vou trazer aqui, mostrar o livrinho dele, né? Que é um dos livros do Hellinger, são as ordens do amor, né? E ele diz que quando a gente rompe a ordem do amor, há o desequilíbrio. E ao haver o desequilíbrio, nós sofremos. E a família, quando desconectada do amor, quando desconectada da gratidão para com aqueles que lhes deram a vida, nós vamos levar esse ponto desenergizado, esse conflito, esse Rapaz, como é difícil falar. Esse emaranhado. Eu vou falar emaranhado, que é mais fácil. Exato, emaranhamento. Isso, lá qual é a palavra. Para o resto da nossa vida, entendeu? Então, a constelação traz à tona esses vínculos de amor e lealdade que nós devemos ter para com aqueles que precisam estar conosco. Aí vem o entendimento lá do Hellinger da ancestralidade, né? Desse respeito a quem veio antes, não é isso? Exato. E explica como funciona uma sessão. Primeiro você disse, então, que é como se fosse uma terapia, mas ela não substitui a terapia. Sim, é uma outra maneira de levar o entendimento e o autoconhecimento, a gente poderia dizer? Isso. A constelação ela pode ser feita individual ou em grupo, né? Quando você me chamou para falar, ele é bem complicado explicar, porque nós vamos precisar... Eu vou mostrar aqui... Mostre tudo. Aqui os bonequinhos, quando a gente vai fazer o trabalho individual. Isso aqui é a mamãe e o papai, essa aqui é a filhinha, essa aqui é o filhinho, nós fizemos de todas das raças, né? Aqui a criança, o menininha, o menininho e o bebezinho, né? Olha aqui ele. Ele. Então, isso aqui é minha prima, que é artesã, ela fez, e está está terminando de fazer, né, esse trabalho aqui com biscuit, que é lindo, né? E esses bonecos... incrível. Muito fofo, muito fofo. É que não dá para ver, né, que tem alguns aqui, ela vai mandar mais
né? Então, ela faz um trabalho belíssimo em biscuit. E o que seria isso, Pietra? Seria quando nós constelamos alguém leva para o terapeuta, que pode ser um psicanalista, um psicólogo, um filósofo, alguém que deseja estudar a constelação familiar, um médico, né? Como tem o Andrei Moreira lá em Belo Horizonte, que é um grande amigo e constelador. Então, a gente tem alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade conjugal e eu não consigo perceber em que momento isso desandou. E aí você vai e me pede, eu quero constelar, quero fazer uma constelação. Eu pergunto a você, Pietra, você quer fazer em grupo ou individual? Individual, com esses bonequinhos. Nós vamos colocar no campo. O que é o campo? É o espaço onde vai ser analisado, colocado essas pessoas vinculadas às suas dificuldades, às dificuldades que você está trazendo naquele momento. Então eu chego com como que um problema primeiro, por exemplo, uma dificuldade no meu relacionamento, ou com minha mãe, por exemplo, ou uma dificuldade financeira, não sei, alguma coisa. Eu chego com uma dificuldade para você e falo, eu quero constelar. Ou acaba que você também acaba sugerindo. Sim. Okay. Algumas vezes a gente até sugere mesmo, porque tem casos que você olha assim, igual o judiciário está usando isso, né? Para mostrar qual é o papel daquela pessoa naquele sistema familiar, naquele sistema organizacional, que muitas das vezes, Pietra, nós nos colocamos como mães de nossos pais. E não percebemos isso. Sim, com certeza. E não percebemos. Não percebemos que os pais se colocam como filhos dos seus filhos, né? E aí, quando a gente rompe esse fluxo natural, quem veio antes sabe, como diz a ordem do amor, quem vem depois não sabe. Quem vem antes prepara o caminho, quem vem depois percorre o caminho e acha outros caminhos. Então, nós vamos constelar, nós vamos conversar e, naquele momento, em grupo ou individualmente, em grupo, eu elejo pessoas, né? E você, o grupo normalmente é de quantas pessoas? Como isso funciona? No mínimo 10 pessoas, de 10 para frente. Mas, por exemplo, todos esses querem constelar e a gente vai fazendo essa troca ou não? Como funciona? Um de cada vez fazendo a troca. Eu constelo, eu vou colocar ali naquele campo a minha dificuldade. Aí eu, como terapeuta, falo para Pietra, escolha ali alguém que represente sua mãe. Aí você vai colocar essa pessoa no campo, quer dizer, no meio, naquele local onde vai ocorrer a constelação. Pietra, escolha alguém para representar você. E a partir... eu não sou eu. Eu sou representante. Não acredito. No início não. Alguém que represente. Com o andar da carruagem, você observando a localidade dessa pessoa no campo, você vai perceber que existe ali alguma desconexão, alguma dificuldade na relação, algum problema nessas ordens do amor. Mas eu coloco um problema, como começa essa conversa, por exemplo? Eu vou colocar, eu escolhi quem me representa, escolhi quem representa minha mãe, escolhi quem representa meu pai e minha irmã. E como desenvolve? Desenvolve a partir da sua percepção de você e daquele problema naquele campo. Ai, que máximo. Tá, entendi. Eu vou realmente fazer um teatro, mas é porque vai estar esse campo com a minha energia, com a abertura que eu dei, para realmente a minha família, tudo aquilo que eu vivo, estar ali naquele momento. E eu como se eu estivesse olhando de fora, realmente, o que passa comigo e me enxergando, mas de uma maneira muito mais presente. Exatamente. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu celular, ver se dá para ver. Aqui, por exemplo, vamos botar que você representou sua mãe, ok? Você está com problema com ela.
essa aqui é você. E você se coloca aqui, por exemplo. Energeticamente, como que você traduz isso aqui? O posicionamento desses bonecos. Eu estou na frente da minha mãe. Isso, você está de costas ou de frente para ela? De costas. De costas, ok? Isso evidencia um conflito familiar. Totalmente, compreendo muito, ok. Isso, entendeu? Isso evidencia alguma coisa que está acontecendo entre você e sua mãe. Aí, de repente, você vai e coloca o seu pai. Vamos botar aqui o seu pai. Deixa eu botar para cá, porque aqui é um celular, viu, gente? Para ficar mais fácil. Aí você coloca o seu pai aqui, por exemplo, nessa pontinha. Né? O Exato. seu pai. Exato. A relação é diferente. Exatamente. É completamente diferente. É como se eu tivesse dado. Para ele, eu dou abertura. Exatamente. A situação está um pouco. Caraca, que incrível. Entendeu? Só que isso é muito energético. Por isso que se fala que é ocultismo, mas não. Porque energeticamente a gente está vinculado às pessoas. Você energeticamente está vinculado a teu pai, logo você vai se colocar de frente para ele. Só que isso é intuitivo. Isso é intuitivo, né? E você, como está desconectada com a tua mãe, com alguma dificuldade. Alba? Oi. Aí, voltou. Tô te ouvindo. Voltou. E ó que eu tô pertinho do modem. Não, tá ótimo. É só uma travadinha para dar emoção. Ah, com certeza. É os espíritos falando que não tô no meio, eu tô no meio sim, não vem com essa não. Com certeza. E é interessante, Pietra, que o meu primo, eu tenho um primo que é psicólogo, que me incentivou muito a fazer isso, né? E ele falou assim para mim, Alba, e ele não é espírita. Ele falou assim, você que gosta desses negócios aí de espírito, vem assistir a constelação. E eu fui lá assistir. Porque, eu não sou e não acredito. Mas tem alguma coisa esquisita nisso. Aí, o que ele quis dizer? Né? Ele quis dizer que, energeticamente, nós nos conectamos ou nos desconectamos do amor. E o amor está em todas as relações. E quando eu me desconecto desse amor, por isso que explica mais sobre essa ordens do amor que ele fala. Ordens do amor. O Hellinger, ele vai falar para gente que existem 3 ordens do amor. 3 ordens. Que seria o equilíbrio. Peraí que me fugiu aí uma palavra, viu? Eu tô nervosa, fugiu aqui. Imagina, que isso? Estamos todos aqui para isso, para aprender, errar e corrigir o erro ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe dá um jeito no ao vivo, não tem problema nenhum. Pois é, menina. O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Perfeito. O que seria a ordem? Que era essa palavra que não vinha. A ordem. Entenderam que são 3 ordens do amor? Sim. A ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Perfeito. O que seria a ordem? É aquilo que o Hellinger fala. Quem veio primeiro são os nossos pais, os nossos avós. Aí o respeito à ancestralidade, né? Aí o respeito a quem veio antes. Aí a gente vai lembrar lá do honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Como diz lá nos 10 mandamentos. Quer ver? Que eu quero até saber. Exato. Qual é o mandamento que eu sempre esqueço? Acho que é o 4º mandamento, se não me engano. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Olha aí, por favor. Claro. É o 5º. É o 5º mandamento. Achei. Perfeito. É o 5º mandamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E olha que interessante, o Pietra, pessoal que está nos assistindo. Dos 10 mandamentos,
O quinto é honrai teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. Todos os mandamentos, se vocês observarem, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. O quinto mandamento é o único que, se você fizer, você vai ter glória. Se você fizer, você vai ficar bem. Somente um mandamento tem isso, que é o honrar vosso pai e a vossa mãe. E quando a gente não honra os nossos pais por terem nos dado vida, ainda que o meu problema, a minha dificuldade, o meu emaranhado com meus pais, ainda assim que sejam grandes, eu devo honrá-los, porque eles me deram o maior bem que alguém pode dar ao ser humano, que é a vida. A vida. Exato. Então, se eu me desorganizo nessa ordem, né? Que é quem veio primeiro sabe, como diz Hellinger, quem veio depois não sabe. Os nossos pais nos ensinam. Quem veio primeiro é o professor, ele sabe. Quem veio depois é o aluno, ele não sabe. Então, quando nós invertemos essa ordem e nós queremos, de alguma forma, nos desconectar dessa ordem que precisa ser respeitada, precisa ser entendida como um ato de gratidão para com os nossos pais que nos deram a vida. Quando nós nos desconectamos, quer ver, tem até uma fala do Andrei, que diz assim, quem veio antes é grande, quem veio depois é pequeno. Nós ganhamos força quando nós estamos gratos ao outro, né? Os nossos pais são fontes de alimento. Os nossos pais são fontes. E o Andrei faz uma imagem muito bacana. Existe o rio, a fonte que jorra água para o rio. Se o rio se colocar acima da fonte, a fonte continuará sendo fonte, mas o rio deixará de ser rio, ele seca. Então, quando nós desrespeitamos essa ordem, quem sabe, quem deu a fonte para nós são os nossos pais. E nós devemos receber essa água fluida, esse alimento que nos mantém vivo, porque honrar vosso pai e vossa mãe, para que tenhais dias felizes na terra. Então, Hellinger teve essa sacada. E as tribos indígenas, tanto na África quanto aqui no Brasil, a gente vai perceber que elas têm esse respeito imenso para com os mais velhos, para com as pessoas que vieram antes, né? Para com as pessoas que ajudaram a construir, né, todo esse trabalho, todo esse caminhar, toda essa fluidez que nós devemos ter. Quando nós rompemos isso, nós temos problema no sistema familiar. Um outro, que é o equilíbrio. Vou usar a fala do Andrei, que seria o equilíbrio. Se dá na relação em que se recebe. A relação tem que estar no mesmo nível. Numa relação em que muito dá e outro só recebe, é uma relação desconectada com o equilíbrio, desconectada do amor. E é o que a gente vai ver muito nas nossas mães, as mulheres, né? Em que nós fomos criadas para servir, para dar, para compreender, né? Somente dar, doar e dar, doar, e nós não recebemos. E quando isso acontece, quando o homem só recebe, não dá, quando a mulher só recebe, não dá, há um desequilíbrio, né? Há uma desconexão nesse sistema familiar, e aí não acontece o fluxo energético. E aí a gente vai ver aquele homem, o povo vai se identificar muito com isso que eu vou falar. Aquele homem que casa e não quer casar com a mulher, quer casar com a mãe. Exatamente. Ele quer casar com a mãe, porque o que a mãe fazia? Não só dava? Lavava, passava,
O que que o homem vai querer? Eu quero casar inconscientemente, óbvio. Ele vai querer casar com quem? Com a mãe dele. Exato. E a função disso é te colocar fora e conseguir enxergar exatamente isso que você está passando, mas que é como qualquer coisa. Quando você está dentro do problema, você não tem a capacidade de enxergar. Especialmente porque você está tão emocionalmente envolvido com isso que você não consegue ver de outra forma. E eu acho que você colocar outras pessoas ali com o papel dessas pessoas tão importantes para você, a sua visão muda completamente. Sim. E faltou o terceiro, não? Você falou 2, falta o último. 2. Agora o pertencimento. Pertencimento, exato. Isso. O pertencimento, e eu vou usar aqui a fala do Andrei, quando alguém é excluído, ele precisa ser reinserido no sistema familiar. Porque quando alguém se desconecta, quando nós excluímos alguém da nossa relação, inclusive aquela pessoa que morreu, né? Como a morte simbólica ou a morte mesmo, nós deixamos de pertencer a esse sistema. E quando a gente exclui porque a gente está no emaranhado com essa pessoa, nós excluímos automaticamente. E ao excluir, eu não me conecto com o amor. Ao não conectar-me ao amor, eu tenho uma relação um tanto quanto difícil, conturbada, em um sistema corrompido. Então, nós vamos ver que é naquele momento ali do campo, do trabalho em grupo que a gente faz, ou individual com os bonecos, como eu mostrei, é no campo que ele se percebe excluindo alguém. E todos pertencem. Todos pertencem. E eu acho que a grande maioria dos casos, né, grande maioria, eu diria, é muito com relação à culpa que se coloca nos pais, não? Sim. O trabalho estaria, então, em olhar com compaixão, um pouco mais de compaixão. Acho que não só respeito, mas compaixão, porque aquela pessoa, ela fez tudo o que ela poderia naquele momento que ele tinha. Ter um olhar de compaixão para com aquele que nos criou. Exatamente. E é interessante quando eu não tenho esse olhar de compaixão e quando eu excluo, por exemplo, meu pai, que era violento, alcoólatra, a minha tendência é repetir. Exato. Ou buscar no seu parceiro alguma coisa igual. Exatamente. Então, observe isso, é muito comum a gente ver no consultório, nos divãs da vida. A mulher, via de regra, a gente fala mulher que é o número maior de pessoas que procuram a psicoterapia. Nós vamos ver que a mulher se vincula a um homem abusivo como foi abusivo o seu pai. Exato. Entende? É impressionante. E é impressionante. Então, a constelação faz com que nós vejamos esse pai, que teve todos os erros do mundo, todos os problemas do mundo, foi violento, alcoólatra, mas eu preciso me conectar com o amor. E ao me conectar com o amor, porque o amor cura, eu entendo o meu pai, que viveu num outro tempo, que viveu uma história que é dele, que viveu um problema que ele não conseguiu segurar a onda. Ele não é pior nem melhor, né? Ele só viveu um tempo em que ele não conseguiu se organizar. E aí teve toda essa história de violência, de agressão, né? E a gente vai perpetuando isso. Vai perpetuando através esses emaranhados dentro de nós que não são resolvidos. E aí, como faria? Então, por exemplo, isso é um momento... Dura mais ou menos quanto tempo a sessão? 1 hora e meia, 2 horas. E depois disso, por exemplo, eu fui capaz de enxergar exatamente tudo isso. Eu vou para você, para o consultório com uma terapia para seguir esse caminho? Ou dentro da constelação já tem coisas que vão ser passadas para eu aplicar no meu dia a dia? Exatamente. Porque, assim, a questão via de regra. Ok. Via de regra. Você que percebeu aquilo e falou, caramba, eu estou repetindo. Caramba, olha o que eu estou fazendo. Eu posso, com meu próprio desejo, modificar a minha postura de vida
e buscar reverter tudo isso através de uma análise minha para comigo, ou buscar uma psicoterapia, entendeu? E normalmente se faz uma sessão somente? Sim. Ou você faz mais? Se você desejar fazer mais, mas são outros conflitos, né? Ou se aquele não foi resolvido, você faz, Alba, eu quero fazer novamente, porque eu sinto que eu preciso constelar. Eu preciso ainda trabalhar essa dificuldade. E aí você volta com um problema, por exemplo, se eu fui primeiro com o assunto da minha mãe, eu volto com... É porque assim, eu acho que a mim algumas coisas começam a ficar claras quando eu vejo essa situação. E aí eu fazer a segunda vez, você já não está com algo pré-montado dentro de você, que você já imagina o que vai acontecer, ou é alguma coisa que a questão do campo, ele traz essa verdade do que está acontecendo. Porque assim, exatamente. Incrível, gente. Isso é incrível. Porque dificilmente vai ser a mesma coisa. Porque você vai trazer elementos, porque o nosso inconsciente, né, ele traz informações, ele joga para fora as nossas dificuldades, os nossos problemas, que nunca serão iguais àquele. Eu posso até pensar que eu vou estar pensado, vamos dizer assim, como que eu vou me posicionar, mas virão outros elementos que serão percebidos ali no campo, né? E serão trabalhados. Eu assistindo uma live do Rossandro junto com o Andrei e com uma outra moça que eu não consigo lembrar o nome, porque eu fui estudar um pouco, não consigo lembrar o nome dela. Ela falou uma coisa que é muito legal, ela falou, eu faço a relação como quando a pessoa que vai constelar, ela chega para mim, ela fala do problema dela, mesmo que esteja na sala, como se ela me desse a senha do Wi-Fi. E ela liberou o campo quântico dela, o campo dela, para as pessoas conseguirem entrar nele, por isso que realmente não é algo espiritual, não é algo... Não. E é isso que é uma coisa muito legal, que todos eles que são médiums, para nós que trabalhamos com isso, e é uma coisa que você fica meio em dúvida, porque assim, você não separa a espiritualidade da vida real, mas são coisas diferentes. Eles explicam que não tem a ver com o transe mediúnico, a maneira que se porta é completamente diferente. É óbvio que os espíritos que estão, eles seguem ali, mas não é isso que faz a diferença. Sim, sim, não é. Quando eu me coloco naquele campo, abrem-se outros campos energéticos, que as pessoas que estão ali, de alguma forma, elas contribuem para que possa desfazer esses nós, né? Esses nós que se formaram a partir das minhas dificuldades, da falta de aprofundamento de mim para comigo e das desconexões que temos em relação ao amor ao sistema. E uma coisa que eu ouvi eles falando também, nesse momento que eles estavam conversando, é o papel do constelador. E até o Rossandro falou uma coisa, falou, olha, para mim como psicólogo seria muito difícil, começa a ser muito difícil o fato de que eu tenho que ser neutro, e eu estou sempre analisando. Como é para você, nesse papel? Como foi o seu processo? Ai, terrível! É meio como Rossandro, né? Como Rossandro, você não intervir, que a vontade não é. Quando eu falo intervir, não é intervir naquela, faz isso ou faz aquilo. A gente analisa, né? Você acaba analisando todo o processo. E você acaba conduzindo a conversa? Como funciona? Então, assim, chamei, tô aqui sentadinha, sou eu que vou, escolhi quem é cada pessoa, colocamos na frente da sala, é isso? Então, eu estou na sala, coloco na frente da sala. E aí, como isso conduz? A gente vai conduzindo, fazendo com que a pessoa se perceba naquela situação, naquele papel que ele está, percebendo como que ele coloca aquelas pessoas no campo, né? Buscando fazer um certo despertamento no seu posicionamento, na sua fala, no corpo, né? Eu assisti uma vez uma experiência em que o rapaz tinha envolvimento com drogas. E ele escolheu pai, mãe, percebeu-se que até a bisavó dele bebia. Então, era a avó, a bisavó, o avô, o pai e ele. Aí, quando ele percebeu, o filho também estava.
E foi quando ele deu o start. O filho já estava na adolescência, aí fez a constelação. Isso foi descoberto na constelação, tá? Aham. E havia ali uma repetição. E aí, veja que interessante, o Pietra e colegas que estão aqui nos assistindo. Pediu para que alguém representasse a droga, o álcool. Aí ele foi, daquele povo que estava ali, ele chamou um rapaz bonito. Então a gente foi, o constelador, eu estava ali como pessoa que assiste, tá? Eu não fui constelada, eu só estava ali para beber da experiência, que foi também uma parte para o estágio. Aí, eu observando, ele foi observando aquelas pessoas que ele colocou ali no campo. E, por último, tinha a droga. Aí, quando acabou tudo e tal, o constelador chegou e falou para mim, você viu quem você escolheu para ser a droga? Aí ele falou, olhou, foi fulano. Você percebeu que dos homens aqui presentes, ele é o mais bonito? Desculpa, até ele brincou, desculpem, viu, rapazes? Você já viu que ele é o mais bonito? Por quê? Porque a droga seduz. A droga seduz. Né? A droga, ela te encanta, ela te hipnotiza, né? Então, como o rapaz representando a droga, ele foi o último, né? Aí que vem a intervenção, né? Do constelador. Se colocou o rapaz de frente para a droga, né? De frente para a droga, ali, e pediu que o rapaz... Opa, cadê o rapazinho? Aqui é a mocinha. E pediu que o rapaz repetisse para a droga, né? Eu não quero mais você na minha vida. Repete. Eu não quero mais você na minha vida. Você me levou para o buraco e hoje eu saio daqui sem que você me domine. Repita. Aí ele repetia a mesma coisa para a droga. É encantador. O rapaz caiu num choro convulsivo que é inacreditável. E uma coisa com relação a isso que você falou, que eu vi também que acontece muito, é de vocês usarem frases de cura sistêmica. Eu perdoo vocês, está tudo bem, eu me aceito. E eu sinto, com o que eu vi com relação a isso, algumas outras proximidades com outras técnicas, por exemplo, o Ho'oponopono, alguma coisa dessa repetição de palavra. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Tem. Eu me conecto com o amor, eu me perdoo, porque às vezes a gente não se perdoa, a gente se culpa o tempo todo. E a gente se bloqueia demais, né? Exatamente. Eu acho que a questão é isso, é você conseguir nadar nesse mar do que você está vivendo e ser capaz de enxergar e não nadar com o óculos tapando a sua vista. É você ser capaz de enxergar tudo que você está passando e ser responsável por aquilo que você está vivendo e parar de jogar a culpa nos outros. Exatamente, sabe, Pietra? E nesse nosso caminhar, nessa nossa vida de dificuldade, de alegrias, de tristezas, de rompimento, de desconexão, de conexão, quando nós fazemos essas afirmações, nós criamos vibrações, né, em nosso cérebro que alcançam partes do nosso cérebro. A ciência está aí mostrando, né, a neuropsicologia, a neurologia e a psiquiatria, né, mostrando que enquanto mais a gente entra nesse processo de auto-perdão, de se conectar com vibrações positivas, eu me perdoo, eu me amo, grata, eu sou grata pela vida, pelo amor, pelos meus pais, né? Meus pais fizeram o que puderam por mim, para mim e comigo, sabe? E quando a gente entra no processo de culpa, eu culpo meu pai por isso, eu estou culpando a minha mãe por isso, porque ela não devia ter feito isso, ele não devia ter feito isso. Por quê?
eu me desconecto. Mas quando eu entendo que eles fizeram o que puderam, eles fizeram o que tinham que fazer, eles fizeram porque tinham esses elementos. A minha mãe é de 1929, ela já faleceu. E ela tinha a cultura de que mulher tinha que aprender a ler, escrever, tá bom, casa. E assim foi com ela, porque ela foi criada assim. Então, eu, das mulheres lá de casa, eu sou a única com a graduação. Meu irmão, que é um ano mais novo que eu, ele foi para Vitória fazer o 2º grau. Eu não. Eu tive que ficar em Guarapari, porque mulher tem que fazer magistério. Homem faz engenharia. E Homem aí, como... faz arquitetura. E eu acho que é incrível que cada vez mais, com o mundo que estamos, e quem quer buscar realmente a realidade disso tudo, é ver que você é o criador do seu caminho. Hoje, a física quântica que explica mais do que claro. Sim, então, assim, sim. A medicina, a física, o estudo em si, que é tão importante para a criação do planeta em que estamos, nos leva cada vez mais nessa tal de slow medicine, que é você olhar o paciente em si, o ser integral. Exatamente. E ser capaz de analisar o contexto inteiro. Exatamente, né? É o que a Joana de Ângeles vai falar, é o que a Jung vai falar, que nós somos seres biopsico, sócio-espiritual, né? Nós somos esse ser integral que vive, convive, machuca, fere, é ferido, né? E nós vamos nos construindo sem culpas, sem medo. Sabe? É exatamente esse o ponto, a culpa, e a gente conseguir deixar de lado a culpa, ser capaz de aproveitar os momentos e deixar para trás o que passou, como é que você pode mudar o passado, você não muda, você aprende com o que passou, usa no dia de hoje e faz diferente amanhã. É o que eu falo para os pacientes, o passado é o retrovisor e o futuro é o para-brisa. O retrovisor dentro do carro, ele só serve para eu me posicionar com quem está vindo atrás. Se eu entrasse nessa de culpar minha mãe, porque eu só fui fazer faculdade aos 24 anos, quando meus colegas já estavam se formando, mas eu não pude. E se eu entrasse nessa de culpa? A culpada é minha mãe, que não me deixou estudar. A culpada é minha mãe, que deixou só o meu irmão ir para Vitória, né? Porque Vitória é a nossa capital, que está aqui a 60 quilômetros de nós. Se eu entrasse nisso, eu tinha paralisado. E eu acho que é muito isso, a gente ser capaz de olhar, de fazer a vida com o que nos foi dado. E eu acho que assim, eu acho que para mim o que seria muito difícil, estando na sua posição, e é isso que eu quero saber, é como você consegue separar na hora da abordagem com um paciente a questão espírita, que como você disse quando a gente falou que eu só sou espírita, eu sei o espiritismo, e certas coisas que são faladas a gente consegue olhar com outra visão um pouco mais profunda. Como é que você consegue, como profissional nesse momento, não deixar se levar e não colocar em questão esse fundo mais, por exemplo, a gente se liga com essas energias dessas pessoas, por exemplo, numa família que tem pessoas que têm problema com alcoolismo, é porque você está conectada com essa energia. Também tem, como é que você como profissional se desliga, que eu acho que se eu fosse, eu teria muita dificuldade. O ano passado, 2019, em setembro, teve o Congresso Internacional, se não me engano, nacional, de cardiologia, mostrando que agora, dos protocolos dos médicos, cardiologistas, tem a espiritualidade como parte do protocolo. Então, parte do meu protocolo é a espiritualidade. É perguntar para o meu paciente como está a sua conexão com Deus. E a conexão com Deus se faz em qualquer religião. O médico, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se você conhece ele também, claro, incrível, maravilhoso, ele fala isso em todas as palestras dele desde sempre, exatamente isso, está na Organização Mundial da Saúde, não sei, no negócio de médicos lá, não sei, isso, que está ali, que é um ponto crucial para o ser estar bem, é saber como está a espiritualidade dele, cada vez é mais colocado em questão, porque, como eu disse,
a nossa história, a nossa ciência, ela está avançando para esse lado, para que a pessoa entenda que o estresse que ela passa está mudando o corpo dela inteiro, a biologia dela inteira. Tem não sei se você conhece também o Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença. Ele tem uma palestra no YouTube que explica exatamente isso, que realmente somos o que pensamos na forma da célula, sim, exatamente da célula, como ela abre, como ela fecha, o gene, que você fala que eu tenho o gene do câncer, isso não existe, é você que libera ou não pelo seu nível de estresse, isso, e assim, é ciência do dia de hoje, já não é mais, você tem que ir atrás e querer, mas assim, é o ponto que está chegando. Todo mundo pode fazer a constelação familiar? Todos, é muito mágico, é muito lindo como as pessoas se descobrem, se reconhecem nisso. Como as pessoas ligam um startzinho, é como se, sabe, o interruptor, tuf, tuf, e abre um campo de visão que antes não se tinha percebido. Né? E para a sua formação, como funciona? Para eu entender um pouco mais, porque eu realmente gostei muito disso. Como assim? Formação em constelação? Isso, de constelação. Sim, é uma especialização, um ano e meio. Incrível. E você faz, lógico, muita análise, muita prática. Você assiste muito. Sim. É um ano e meio. Claro que cada grupo, cada instituição vai oferecer de alguma forma, mas é menos de um ano, não. Não, é de um ano e meio, né, 2 anos. Por exemplo, eu quero constelar a minha família. Tem problema deles estarem aí? Eu quero fazer a constelação comigo. Tem problema deles estarem presentes? Eu vou fazendo uma em grupo? É melhor eu fazer sozinha, sem eles? Isso influencia ou não? Não, isso vai depender muito, como diz, do gosto do freguês, entendeu? Não influencia. Não muda nada. Não. E uma experiência pessoal sua que foi muito importante, tirando essa do moço da droga que eu achei incrível, tem alguma outra que te tocou profundamente? Foi de um rapaz, né, que estava com ideação suicida, né, uma pessoa querida, um jovem bonito, e que de repente procura a gente para ver o que está acontecendo com ele, né? Porque como um jovem bonito, um pai bonito, um filho bonito, né? Não é bonito só de fisicamente, não, né? Bonito de alma, poderia estar pensando naquilo, né? E vivia as turras com o pai. Só brigando, né? E teve um momento que ele falou, não, o que está acontecendo comigo? Né? E aí a gente, constelando, ele, de repente, vai para o campo, né? E foi individual esse, tá? Não foi em grupo. Ele coloca os bonequinhos, aí ele vai e coloca o pai. E o pai sempre traiu a mãe. Qual é o desejo dele? Ter uma relação bacana com as mulheres, mas ele não consegue. Aí, quando ele viu que ele repetia o pai, que ele nega. Como meu pai pode fazer isso com a minha mãe? Não pode. Meu pai sempre traiu a minha mãe, e nervoso, tararararará. Quando vai ver, o que fazia o rapaz? Traía. Não conseguia. Então, ele está com 20 e tantos anos, querendo casar, ter uma vida bacana. Como ele fala, eu quero casar, eu quero encontrar alguém bacana para eu viver. Mas eu não entendo por quê. Ele não consegue sair desse ciclo. Exatamente. Então, enquanto ele não, como eu falo para ele, falei para ele, enquanto você não perdoar o seu pai, porque o problema do seu pai com sua mãe é com eles. Eles têm de resolver esse problema. Não é você. E é aquela coisa que a gente sabe do espiritismo muito forte, não há nada que te liberte mais do que o amor. Não existe. Exatamente. Não existe coisa. É incrível. Perdoar o pai não é bater palma pelo que ele fez. Jamais. Mas entender que ele tem que resolver isso com a mãe dele, a mãe dele que vai resolver isso com o pai. Ele, como filho, tem que perdoar-se e perdoar
o pai, para ele se conectar ao amor, que enquanto ele se desconecta do amor, na raiva, no ódio pelo pai, ele vai repetir inconscientemente o que o pai faz. E qual seria uma boa técnica para o perdão nessa hora? Eu tenho algumas pessoas perto de mim que têm essa dificuldade, e mesmo eu explicando da maneira mais clara possível, ou tentando fazer com que enxergue isso, é muito difícil perdoar. Existe você como psicólogo, uma boa técnica para o perdão? Lógico que é o autoconhecimento, não tem jeito, é a pessoa com ela enxergar a situação e chegar ao momento de, mas o estudo está aí também para dar algumas ferramentas. Existe alguma ferramenta diária, um treinamento, algo que seja possível ser feito? Quando você me falou aí, eu estou querendo lembrar o nome do livro e do autor. Se não me engano, o livro é o Livro do Perdão. O autor é norte-americano, não consigo lembrar agora. Mas ele escreveu um livro porque ele não perdoava. Ele teve um problema sério com a família. Ele tinha ódio. Aconteceu alguma coisa que ele não conseguia perdoar. E ele entrou num processo de entender por que ele não conseguia perdoar tal pessoa. Daí surgiu um livro chamado Livro do Perdão. Putz, que incrível. E o que é? Tem uma técnica, algo milagroso? Não, né? Como você lembrou, é o autoconhecimento. Mas como diz Leon Tolstói, compreender é o primeiro passo para perdoar. Exatamente. Compreender é o primeiro passo para perdoar. Quem é essa pessoa? Quando eu falei para esse rapaz, quem é teu pai? Olha para teu pai. Que homem é esse? Né? Como diz a música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Quem é esse homem? Olha para ele com olhos de compreensão, não com olhos de ódio. Então, quando a todos que estão nos assistindo nesse momento, ou irão nos assistir aí no futuro, compreender é o primeiro passo para perdoar. Conheça-te e conheça o outro. Quem é esse outro? Que história ele tem? Que pessoa ele é? O que o levou a fazer de ter esse tipo de comportamento? Né? E volto a dizer, quando a gente entende, não é que a gente passa a mão nos erros, mas quando a gente está com mágoa, com colegas, amigos que estão nos assistindo, quem sofre somos nós. A mágoa é um veneno que eu tomo para que o outro cure. Exato. Ela sai de você. Ela sai de você, não? Desculpa. Exato, ela sai de você. É você que está mandando essa energia. Quando você compreende este campo que você está criando para a mágoa chegar em alguém, ela está saindo de você. Sim. Ela é sua. Ou o ódio, o rancor, o que seja que você manda para alguém, ela está saindo de você. E é isso, é conseguir criar não seria bloqueio, mas esse desbloqueio, não desse tipo de energia. Deixa eu ver aqui. Live maravilhosa, gratidão pela partilha, meninas. Mauro, querido, que bom que passou por aqui. Alba, querida, maravilhoso constelação familiar. Parabéns, Alba, pelo trabalho incrível. Olha, eu ia fazer algum outro comentário que eu não consigo lembrar agora, mas tudo bem, eu volto com uma frase que eu acho bem legal, do Andrei Moreira, que é: o Espiritismo nos dá a base do ser espiritual e a constelação em raiz atual encarnação para a gente conseguir tirar o melhor proveito dela. Então, eu acho que é uma maneira legal de conseguir enxergar para quem é ou não é espírita, então, independente de uma religião ou outra, mas a maneira de você conseguir enxergar esse momento que você está vivendo e tirar o melhor proveito dele. É você ser capaz de olhar a situação e fazer diferente. E ser feliz. Esse é o ponto. Exato. Nós todos criamos nossos problemas. Na verdade, se a gente for pensar, a gente cria na nossa cabeça todo o problema que a gente tem. E conseguir desatar esses nós de uma maneira que nos deixe bem, e a todos que estão conosco, que no final das contas a família é a nossa base, ela não será perfeita, porque de perto
não temos ninguém perfeito nesse mundo. É. Estamos aqui todos de passagem de grande aprendizado, não, Alba? Exatamente, exatamente, querida. Olha, exatamente. Você quer fazer alguma consideração final? Quero recitar um poema. Que coisa mais linda! Agora. Pois é, eu vou me remeter a Gonzaguinha, para que a gente possa entender que o fluxo da vida é ser feliz. O fluxo da vida é o amor. E eu preciso amar, amar. E Gonzaguinha diz assim para a gente: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, e lá encontrei um prato de comida, um lugar amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. E é por isso que a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é por isso que a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pensa estar. É tão bonito quando a gente vai a fundo nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração. Que seu coração possa bater no amor, na felicidade, sem culpa, sem medo. Seja feliz, seja amoroso, seja grato, sempre. É isso. Que coisa mais linda, gratidão sempre. A gente acorda e vai dormir com isso, a nossa vida é outra. Que possamos fazer a diferença. Acabaram de perguntar, cheguei agora, vai ficar gravado no YouTube? Sim, estará no YouTube. Fica gravado aqui também no Face. 2 semanas para frente vai para a TV Itapetininga. E uma vez mais, olha, Alba, não tenho palavras para agradecer esse compartilhamento absurdo de conhecimento. E que a gente possa esclarecer e ser sempre, como eu sempre digo, um pontinho mais de luz e trazer um pouquinho, pelo menos um sorriso em quem está aí assistindo a gente, esclarecimento. Importe, Ângela de Oliveira e Marcelo Horta, uma vez mais, muitíssimo obrigada. Muito e obrigada. Alba, amiga de vida que já criamos de vida e outras vidas, estamos aqui. Muitíssimo obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossa mãe do céu. Pessoal de casa, muitíssimo obrigada. Ficamos por aqui. E quem tá aqui vem, estamos de novo para mais uma live. Muito obrigada. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.